Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, cobertura especial, chegada do furacão Milton, inclusive nas próximas horas. O fenômeno climático deve atingir essa cidade que aparece para você que nos acompanha pela TV por assinatura e pelas plataformas digitais. Sarasota. Outros municípios, claro, devem ser atingidos, como por exemplo Orlando e arredores, e também a cidade de Tampa. Segundo as autoridades, esse pode ser um dos piores fenômenos climáticos a atingir a Flórida nos últimos 100 anos. Então a gente está debruçado, trazendo todas as informações, as atualizações, nossa equipe de produção monitorando as autoridades norte-americanas, bem como os veículos de comunicação do estado da Flórida. Daqui a pouco, inclusive, um brasileiro que está neste momento em Orlando vai trazer as informações, as atualizações de lá. Antes disso, deixa eu só chamar o Roberto Mota, que eu queria que a gente também trouxesse as reflexões e fazer um paralelo, né, Mota? Quando a gente traz uma situação como essa dos Estados Unidos, claro, uma situação muito difícil, né? A maneira como a população acaba lidando com um fenômeno como esse, o apoio que é dado pelas autoridades, enfim, a gente acaba puxando um pouco para a nossa realidade aqui, quando a gente se depara com outros fenômenos, talvez menos intensos, mas que os estragos acabam sendo maiores, né? O Beraldo trouxe o exemplo, inclusive, do Rio Grande do Sul. Isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, Caniato. Os desastres naturais, quando atingem países desenvolvidos, provocam muito menos vítimas do que países em desenvolvimento. A infraestrutura, as instituições dos países desenvolvidos estão muito mais preparados para lidar com esse tipo de desastre natural. Tá? Inclusive, há uma teoria que diz, né, que a maioria dos países, é por isso que a maioria dos países desenvolvidos está no hemisfério norte em climas frios. Porque se você não se preparar, você não se planejar, você não vai sobreviver ao inverno. O inverno é uma época em que você precisa ter estoque de comida, você precisa ter planejado como é que você vai aquecer a sua casa. E nos climas tropicais, né, você nunca vai ter esse problema. É muito raro acontecer um desastre natural que ameace a sua sobrevivência. Então, há uma teoria que diz que é por isso que a maioria dos países desenvolvidos está em climas frios. Mas essa é uma grande diferença. Países como os Estados Unidos, que enfrentam desastres naturais que a gente não tem aqui, né? Como eu falei, os Estados Unidos têm terremoto, os Estados Unidos têm vulcão na região de Washington, os Estados Unidos têm furacão, como a gente está vendo, mas, apesar disso, o número de vítimas, o sofrimento depois das catástrofes naturais é muito menor do que aqui no Brasil, porque existe uma preparação muito maior. Agora, Luiz Felipe Dávila. Dávila, quando a gente faz uma cobertura como essa, claro que fico imaginando a população ou os brasileiros que se deparam com uma situação como essa e se perguntam, né? De que maneira um episódio como esse ou a experiência internacional poderia nos ajudar a se proteger também dos fenômenos que a gente acaba enfrentando por aqui, hein, Dávila? Olha, Caniato, a grande diferença é a confiança do cidadão no Estado. Veja só nesse caso da Flórida. O governador, por meio das ferramentas hoje eletrônicas, sinaliza para as pessoas, alerta, e as pessoas confiam no governo e agem. No Brasil, se você pegar a questão lá de Santa Catarina, muitas pessoas, sabendo o risco que corriam, não queriam sair de suas casas porque tinham medo de ver suas casas saqueadas, os seus bens roubados. Então existe uma enorme desconfiança. Aqui, infelizmente, a desconfiança em relação ao governo é tão grande que se o governo mandasse um alerta para as pessoas saírem de suas casas, elas não iam fazer. Elas teriam medo de ser assaltadas, iam roubar seus pertences. Então, esse grau de confiança no governo é fundamental. Por isso que pessoas como o Felipe aí, numa hora, pega o carro, vai embora com a família, ele está na Geórgia para proteger a sua família, mas ele não está com medo de voltar à sua casa na Flórida e ver sua casa saqueada, roubada.
Então, esse grau de confiança, ele é fundamental nesses momentos de crise, nesses momentos de desastre natural, porque senão as pessoas acabam não seguindo as orientações porque elas não confiam. Elas não confiam que os seus bens serão preservados no caso de uma desgraça. Então, o grau de confiança no governo é fundamental para que a população possa reagir de maneira mais racional nesses momentos de crise. Pois é, justamente foi a pergunta do delegado Palum para o nosso convidado, né, delegado? Se, diante de uma situação como essa, as pessoas que acabam deixando suas casas, se havia relatos de saques ou coisas parecidas. Situações que a gente já pôde observar, por exemplo, aqui no Brasil. E ele mencionou, claro, dependendo da situação, isso pode acontecer, né? Uma pessoa com necessidade, se precisar de água, talvez isso pudesse acontecer. Mas não com o objetivo de prejudicar o outro, né? Simplesmente para suprir uma necessidade, ou água, ou alimento, alguma coisa do tipo. Você, né, delegado Palum, como fez parte das forças policiais por muito tempo, teve contato também com o Corpo de Bombeiros, é muito comum o brasileiro que mora em uma área de risco não atender ao pedido e à ordem da autoridade policial, né? Ele permanece em uma área de risco porque quer proteger os seus bens ali. Então, ele não tem a confiança de que a sua casinha ficará protegida mesmo que ele não esteja por lá, né? Perfeito, Caniato, é exatamente isso. A pessoa que está numa área de risco, ela não tem para onde ir. E o Estado, a Prefeitura, não oferece absolutamente nada. Então, eu já ouvi relatos, olha, você quer que eu faça o quê? Que eu vá para debaixo da ponte? Eu vou ficar aqui mesmo, é o que eu tenho. No Rio Grande do Sul, nós chegamos ao absurdo das pessoas terem que patrulhar à noite com medo de saques. As pessoas não estão nem aí com o sofrimento alheio. Um assessor meu foi até lá, o Kenji, e ele ficava patrulhando à noite, ajudando as forças policiais num bote junto com a GCM aqui de São Paulo, não para resgatar pessoas, mas para evitar saques. Olha o absurdo que a gente tem, as pessoas não têm um mínimo de empatia, não têm um mínimo de amor ao próximo, diferente lá nos Estados Unidos. Pode acontecer lá? Pode, mas como bem disse o entrevistado, se a pessoa está no estado de necessidade, está passando fome, aí tudo bem, mas aqui no Brasil não. Além das facções ficarem brigando entre si por territórios do tráfico durante o desastre no Rio Grande do Sul, ainda temos nossos deputados, inclusive do Rio Grande do Sul, que votaram contra, pasmem, votaram contra a anistia da dívida do Estado, e que eles foram eleitos. Então está aí o nível dos políticos brasileiros para os políticos dos Estados Unidos, onde se preocupam, se preparam, já colocam em alerta todas as forças, já colocam em alerta bombeiros, eletricistas, a parte elétrica, ou seja, é um país que se prepara para o pior. Aqui não, aqui a gente fica a Deus do Ará, esperando, por sorte, que não morra ninguém. Mas no Rio Grande do Sul morreram dezenas de pessoas. Agora você imagine se acontece um furacão como esse que está acontecendo aí nos Estados Unidos, o nível de morte que ia chegar aqui no Brasil. Ia passar de 1.000, com certeza, porque o Brasil não está preparado por culpa dos políticos. Cobertura especial da Jovem Pan News, chegada do furacão Milton à costa da Flórida. E claro, a gente está repercutindo, os brasileiros que vivem no estado estão se preparando para a chegada do fenômeno. O Mário Santos, brasileiro que está em Orlando, justamente cidade, rota da passagem do furacão, está ao vivo com a gente. Mário, muito obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe de produção. Antes de mais nada, queria saber como você está, se está em segurança, você e sua família. Conta pra gente como foram essas últimas horas antes da chegada do furacão, que deve chegar daqui a pouco aí na cidade de Sarasota. Conta pra gente. Exato. Nós estamos aqui em Orlando, Flórida Central, então praticamente aqui o furacão não chega. Nós temos aqui tempestades tropicais, que quando ele anda em cima da terra, ele perde a força, né? Então, a preparação, você tem de comprar água, você tem de comprar não perecíveis, carregar seu telefone, porque meu único medo aqui é faltar luz, que aí eu fico sem ar-condicionado, né? E é muito quente. Então é isso. Agora, Mário, já que você falou em eletricidade, parece que há um esquema muito especial da empresa concessionária que administra a eletricidade aí na região. Inclusive,
muitos carros estão preparados para fazerem os reparos caso haja problema na rede elétrica. Isso tem sido noticiado por aí, é isso? É verdade. Tem mesmo, aqui perto de onde eu moro, inclusive, tem uma avenida, e ontem já tinha um monte de caminhões brancos, aqueles com grua, estacionados lá, pelo menos uns 30, para a região, né? Agora, o governador da Flórida hoje, eu vi uma entrevista, e ele mobilizou a Guarda Nacional, inclusive, que é uma reserva do Exército americano, justamente para ajudar e também para impedir depois que haja, sabe, saques, vamos dizer assim, porque muita gente teve que sair de casa, né? Na costa da Flórida, na costa oeste. Então, e ele disse também que eles estão falando com o governo federal, porque nessa hora você esquece a política, e estão falando sobre os recursos do FEMA, né, que é um fundo de auxílio a essas catástrofes. E está tudo certo, tá todo mundo calçado, bem, o governador da Flórida acalmou todo mundo. É um furacão assim, categoria 5, já caiu para 3, está diluindo por conta do jet stream, aquela corrente que fica lá em cima, né? Tá diminuindo já de intensidade, mas a costa vai sofrer. E já sofreu com o Helene lá que há 3 semanas atrás, né? Mário, só tira uma dúvida para a nossa audiência. Você mora há quantos anos nos Estados Unidos ou no estado da Flórida e já passou por fenômenos similares, parecidos? Isso aqui deve ser o meu 6º furacão. Eu mudei para cá em 2012. Então, eu já passei por vários. É sempre a mesma coisa. É sempre o terror. É sempre dizendo, isso vai ser o fim do mundo. E, no fim das contas, não é tão ruim. A parte ruim é essa, é ficar sem luz e depois assim, leva uns 2, 3 dias para voltar à normalidade, os restaurantes, os supermercados, tudo aquilo que você está acostumado aqui, né? Está sempre aberto, né? Tá certo. Mário, eu vou chamar os nossos comentaristas, eles também farão perguntas a você. Vou começar com o Cristiano Beraldo, é o primeiro. Perfeito. Mário, boa noite. Boa noite. Bom, acho que sua situação aí é um pouco mais segura, né, tendo em vista a localidade onde você se encontra, mas você também está testemunhando aí nesses últimos anos um crescimento muito grande da região de Orlando. E a minha pergunta é sobre a infraestrutura pública que acompanha esse crescimento, esse desenvolvimento. Há uma fiel manutenção do padrão dessa infraestrutura de ruas, calçadas, iluminação e etc., apesar do crescimento acelerado, ou você nota que, para viabilizar esse crescimento, o governo local acaba abrindo mão de algumas precauções necessárias, inclusive por estar exposto a eventos como furacões? Não, olha, eu estou aqui há 12 anos. Realmente, o número de brasileiros aqui, segundo informações, é 500 mil, quer dizer, 500 mil de brasileiros aqui. Fora o pessoal da Venezuela, que foram 600 mil, quer dizer, muita gente vindo para cá, morando aqui, a construção civil cresceu uma barbaridade, mas a infraestrutura tem acompanhado. Eles constroem novas escolas, hospitais. Quer dizer, hospitais não são do governo, mas as empresas constroem novos hospitais perto dessas regiões e as estradas têm manutenção perfeita. Aqui você paga impostos, mas eles revertem no seu benefício, né? E não é barato, você quer saber, não é barato. Mário Santos, de Orlando, na Flórida, conversando ao vivo com a gente. Mário, vou pedir por gentileza que você continue com a gente. Vou para um rápido break comercial, muito rápido, hein? 90 segundos, 1 minuto e meio, a gente volta com mais entrevista, mais informação e atualização. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, claro, cobertura especial, chegada do furacão Milton na costa da Flórida, nos Estados Unidos. As últimas informações indicam que a chegada deve ocorrer daqui a pouco, por volta das 9 horas da noite, horário local, 22 horas, 10 da noite, horário de Brasília. Agora imagens ao vivo da cidade de Sarasota. De acordo com as autoridades meteorológicas, deve ser o primeiro ponto onde o furacão deverá passar na costa da Flórida. Depois deve atingir uma porção
de municípios e regiões como, por exemplo, Orlando e Tampa. Justamente de Orlando, conversa com a gente ao vivo o Mário Santos. Ele mora lá há 12 anos, se mudou em 2012 e está trazendo as últimas informações e atualizações. A gente segue nessa entrevista. Mário, eu vou passar agora para o Luiz Felipe Dávila. Ele vai fazer a próxima pergunta. Você, Dávila. Mário, boa noite. Você está em Orlando, aí por onde vai passar o furacão. A sua região, você não precisou sair da sua casa? Você não teve nenhum alerta aí para abandonar a sua casa? Ou você está num lugar mais protegido da cidade, onde provavelmente o furacão não vai passar? Se você não está exatamente na rota do furacão? A rota, estão dizendo que a rota vai ser um pouco ao sul de Orlando. Quer dizer, o cone, né? Nós vamos ter ventos fortes, vamos ter chuvas muito fortes, algumas áreas provavelmente vão ficar inundadas, porque Orlando é uma mistura de cidade com rural, né? Então, onde eu estou é perto da Universal, é um lugar relativamente protegido, um pouquinho mais alto, deve ter assim uns 5 metros a mais de altitude que o resto da cidade, mas eu estou tranquilo, só preciso comprei água, comprei não perecíveis, e o meu medo é ficar sem luz, porque aí eu fico sem ar-condicionado e para a geladeira, né? Para o aquecedor de água. É o único medo que eu tenho, mas a turma da eletricidade aqui, a OUC, que é a companhia que faz para nós, eles têm uma frota enorme de caminhões aqui já preparados, vieram caminhões de outros estados, eles se preparam mesmo. Inclusive, viu, Mário, nós tivemos acesso a essa imagem, uma fotografia que mostra todos os veículos dessa companhia de energia a postos, uma espécie de um plantão para atender as necessidades que serão muitas após a passagem do furacão. Bem, deixa eu chamar agora o Roberto Mota, que vai fazer mais uma... essa é a fotografia, Mário. As pessoas que nos acompanham por imagens podem observar o pátio dessa companhia de energia, os carros já preparados a postos para, assim que forem acionados, para rapidamente realizarem os reparos na rede elétrica. É isso, né, Mário? Exato. Agora já tem um teto voando aí. Perfeito. Agora a pergunta do Roberto Mota. Mário, você falou que você já passou por vários furacões. O que é que mais te impressionou no seu primeiro furacão, a sua primeira experiência? Olha, o meu primeiro furacão de verdade foi o Irma, que era enorme. O furacão Irma era enorme. E, tecnicamente, você tem 4, 5 horas de vento muito forte, chuva praticamente na horizontal. Você tem que ficar dentro de casa, esperando, não tem jeito. E depois do furacão, nós ficamos sem energia, que foi muito ruim. E muitos lugares você ia, tinha muita árvore caída. Agora, não vi casa destruída, não vi telhado voando, como vocês acabaram de publicar. A costa é que mais sofre, sempre. Furacão, ele precisa de água para ter energia. Então, quando ele entra pela terra, ele vai perdendo a força e vira tempestade tropical. E é o que eu espero hoje à noite, de madrugada, vai ter muito vento aqui, muita chuva, e eu espero que seja só isso, né? Eu estou preparado, eu tenho lanterna, eu tenho tudo, eu só não tenho gerador. Se eu ficar sem ar-condicionado, eu vou sofrer. É a nossa torcida que vocês fiquem em segurança, viu, Mário? E a gente vai voltar a conversar em uma outra oportunidade e você vai relatar para a gente como é que foi a passagem do furacão. Então, grande abraço, fiquem em segurança, até uma próxima. Obrigado, senhor. Tudo de bom para vocês aí. Tchau.